Gente, vamos comentar aqui a respeito do peso da intercorrência, né? Quem não teve intercorrência que atire a primeira pedra, né? Não é isso? Teve gente aqui já falando, se eu não me engano, foi a Jaci. Não, não, é a Jaci. Tá falando ali que está com uma intercorrência. Gente, eu falo sempre isso. Só não tem intercorrência quem não trabalha, quem não faz estética. Essa pessoa não tem intercorrência. Agora, a gente que está na linha de frente, na batalha do dia a dia, fazendo procedimentos, não tem como não ter intercorrência. Você sabia que até a falta de resultado é uma intercorrência? Então, isso que a gente precisa ter em mente. Mas o que a gente precisa saber é se a intercorrência, como que ela ocorreu, por que ocorreu e o que fazer com aquela intercorrência. Isso a gente precisa saber. A gente precisa, na verdade, assumir a intercorrência que tem ali e trabalhar essa situação. Esse que é o nosso desafio, entende? Então, por exemplo, eu não sei se eu já contei para vocês, mas vou contar aqui. Teve uma cliente, que era uma cliente assídua minha, a gente trabalhava muito com, veja só que ironia, né? Trabalhava muito com ela com melasma. Estava fazendo um tratamento com melasma com ela há muito tempo, tendo até um certo resultado. Eu que não gosto muito de trabalhar com melasma, mas a pedido dela tinha feito bem, só coisa que eu não gostava. E aí ela me pediu para fazer toxina. Fez toxina uma vez, duas, três vezes. Na terceira vez, quando eu fui aplicar a toxina, o que aconteceu? Eu peguei um vasinho aqui no canto, né? E às vezes a gente se distrai, às vezes a gente não está prestando a atenção que a gente precisa prestar, e acontece esse tipo de intercorrência. E aconteceu. Aconteceu, e ela veio uma vez, depois de uma semana, ela veio, tá difícil e tal. Eu já tinha orientado ela pelo telefone, o que ela tinha que fazer, orientei, né, os bons resultados que tinha para aquela cliente foi para o lixo, né? Depois ela me falou que estava com uma deficiência de vitamina B, e aí foi o que acentuou, na verdade, aquela intercorrência. E ficou roxo, parecendo que tinha levado um murro no olho. Por conta de um vasinho, mas quando você pega um vasinho aqui, ele se rompe, aí ele vai para esse vale, né? Em cima do malar aqui e se deposita. E se a circulação periférica da pessoa não está boa, ele se acumula ali e faz com que ele demore ali 7 dias. No caso dela, demorou 20 dias para desaparecer aquele hematoma. E mesmo eu explicando para ela que o hematoma normalmente desapareceria em 7 dias, como no caso dela não desapareceu, ela ficou muito chateada, depois nunca mais apareceu e tudo mais. Enfim, isso daí é um exemplo que eu estou te dando do peso da intercorrência, né? Porque como a gente sempre fala aqui de lucrar, de fazer procedimentos, né? De você ter como ganhar a vida com a estética, né? E o quanto que é difícil de você conquistar um cliente, trabalhar dentro daquele período sonhado, desejado, quando se perde é algo um tanto desagradável, né? Então isso a gente fica ali chateado. Mas serve como experiência, né? Eu entendi o porquê daquela intercorrência e tudo bem. Mas agora teve um outro caso, assim, que o peso da intercorrência ainda foi maior, né? Tive, por exemplo, uma vez eu trabalhava ainda em São Paulo, eu dava aula lá na universidade,
Eu estava indo para São Paulo. Desculpa. Estava indo para São Paulo quando uma ex-aluna me ligou. Professor, aconteceu uma intercorrência assim, assim, assada. Eu falei, como assim? Ela falou, não, foi minha colega, tal pessoa, que você deu aula também, está com uma intercorrência assim, assim, assim. Eu falei, não, pede para ela me ligar, que eu vou falar com ela, vou ajudar ela a resolver essa questão. Ela falou, ó, professor, ela tá morrendo de vergonha, porque na pós-graduação a gente teve aula com o senhor, ela falou que o senhor deu uma excelente aula, e o que aconteceu não tem justificativa. Ela tá morrendo de vergonha, né? Eu que tomei iniciativa e liguei para o senhor. Eu falei, não, mas eu quero falar com ela. Eu quero que ela me explique o que foi que aconteceu. E eu vou ajudar ela a resolver esse problema. Ah, não, mas ela está pensando até de desistir da estética, ela acha que a estética não é para ela por conta dessa intercorrência e tudo mais, e lá. Falei, legal. Então, manda ela ligar para mim. E depois de muito custo, depois de muita conversa, ela entrou em contato comigo. E ela falou, professor, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, não sei mesmo, você não me contou ainda. Aí ela veio me contar o que tinha acontecido. Ela fez uma aplicação intramuscular para ganho de massa no cliente dela, né? Algo que até atualmente algo que atualmente está cada vez mais comum, né? Mas essa ligação aconteceu aproximadamente uns 5 anos atrás, 4 anos por aí, e ela estava falando, olha, eu fiz aquela mescla assim que o senhor ensinou para gente, para ganho de massa e tal, mas o que acontece? Fiz a aplicação na pessoa e a região está toda esbranquiçada, parece que está formando ali um processo de necrose e tudo mais, e que, eu tive um problema grande, está complicado, isso vai me atrapalhar, eu não quero mais saber da estética. Eu falei, calma, me explica aí, como que é o perfil desse seu cliente? Ela falou, professor, eu falei assim, me fala, responde essas perguntas que eu vou te fazer, porque a chave, gente, para a resolução de uma intercorrência é você fazer as perguntas certas, para você ir mapeando aquilo que pode ter levado àquela intercorrência. Necessariamente a intercorrência não está acontecendo porque você fez um procedimento. A intercorrência não está acontecendo devido ao protocolo que você usou. A intercorrência não está acontecendo devido ao produto que você usou. Então, eu falei, como que é o perfil do seu cliente? Eu falei, é homem ou mulher? Fui fazendo perguntas para ela, de modo que eu conseguisse tranquilizá-la para ela me trazer as informações a respeito da intercorrência que ela estava tendo, para ajudar a resolver. Ela falou, não, esse meu cliente, ele já é atleta, ele faz atividade física e tudo mais, e ele veio para eu ajudar ele a ainda ter mais força muscular, ter mais definição para uma competição que ele vai participar. Eu falei, entendi. Legal. Muito bem, então vamos lá, né? Eu falei assim, e você, na sua anamnese, você perguntou se ele estava tomando algum outro tipo de produto, fazendo algum outro tipo de tratamento? Ela falou assim, não perguntei, né? Porque eu vi ele saudável e tudo mais. Perguntei se ele tinha algum problema de saúde. Ele disse que não. Ixi. E aí? O que aconteceu com o cidadão? Eu falei assim, olha, você vai ter que chamar ele aí na sua clínica e perguntar para ele se ele fez uso de algum outro produto que ele não te informou no momento da aplicação.
Foi isso que ela fez. Eu falei assim, ó, se precisar, você me chama e me explica o que foi que ele fez para a gente poder decifrar essa questão da intercorrência. E se preciso for, você me liga na hora que ele estiver com você, que aí eu vou conversar com você e com essa pessoa. Perfeito. No dia seguinte, logo no período da manhã, ela me ligou de volta. Falou, professor, tudo bem? Eu estou até mais aliviado. Eu falei, por quê? O meu cliente da intercorrência e tudo mais veio falar comigo. Eu fui querer entender o que tinha acontecido com ele e ele falou que poucos dias antes dele fazer o procedimento comigo, que ele tinha recebido uma ampola. Ele falou até que era pouca coisa, uma ampola de um determinado hormônio para dar mais força, para dar mais disposição e tudo mais. E foi no mesmo lugar que você aplicou. Na verdade, ela fez uma aplicação para ganho de massa, ela fez 5 ml em cada lado do glúteo, né, em cada glúteo, e isso acumulou, né? Porque assim, olha, gente, tem determinadas substâncias que mesmo em pequenos volumes, elas têm características de outras com mais volume. Então, por exemplo, uma substância com característica hormonal geralmente são microcristais, mas tão micro que muitas vezes a gente não consegue enxergar a olho nu. Mas quando a gente administra aquela substância no músculo, o músculo ele tem que fazer um trabalho tão grande para absorver aquela substância que desenvolve um processo inflamatório importante. Então, aquele 1 ml equivaleria a 5 ml de uma outra substância. Olha só como que funciona isso para o organismo. E foi o que aconteceu com o cliente dela. Então, ele já tinha ali 1 ml daquele hormônio, ela foi lá e aplicou mais 5. Então, ficou como se aquele músculo tivesse recebido 10 ml de substâncias. E aí, isso aconteceu uma fadiga muscular. Logo, a circulação periférica daquela região ficou prejudicada. Dessa forma, ali começou a ficar uma região esbranquiçada. Ela falou, bom, professor, eu descobri o motivo da intercorrência, eu promovi uma intercorrência, mas foi por falta de informação. Eu falei assim, então, toda vez agora que você for fazer anamnese de um atleta, você pergunta se ele está usando qualquer outro tipo de produto, via oral ou injetável. Isso é importante para você. Então, anota isso e aprende essa. E agora, professor, o que eu faço? Eu uso radiofrequência, eu uso ultrassom, Eu falei assim, olha, primeiro passo. Por que essa intercorrência está acontecendo? Ah, professor, o senhor já me explicou, excesso de volume de produtos, desenvolveu uma resposta inflamatória e assim por diante. Eu falei, exato. Então, se isso está acontecendo, é sinal de que aquele organismo já está respondendo de modo inflamatório. E se você usar uma radiofrequência, uma corrente russa, qualquer outra coisa desse tipo, você vai promover ainda mais a inflamação daquela região. É isso que você quer? Não, professor, eu não quero. Eu falei, então tá bom. Então escuta o que eu vou te falar, e o que eu tenho para te falar é a resolução para praticamente todas as intercorrências. Ela, então, me fala qual que é a solução. Falei, falo sim, olha. Você vai orientar esse cliente a fazer compressa quente e compressa fria por 10 minutos, 3 vezes ao dia. Como assim compressa quente e compressa fria? Uma hora quente, outra hora fria? Não, simultaneamente. 2 minutos de compressa quente, depois 2 minutos de compressa fria. Você vai promover esse contraste na superfície do tecido. Você vai promover esse contraste naquela região. Para quê? Para você promover vasodilatação e vasoconstrição. Isso vai fazer com que você estimule a circulação periférica da região afetada, inflamada.
Dessa forma, todos os componentes inflamatórios, eles vão ser dissipados e ali você vai receber oxigênio, um fluxo de sangue normal que vai te ajudar a reverter essa situação. Entendeu? Então, dessa forma, você resolve a grande maioria das intercorrências. Inclusive um hematoma, algo mais grave, né? É muito comum, por exemplo, as pessoas quererem um resultado rápido, por exemplo, com gordura localizada. É a coisa mais comum do mundo. Por quê? A pessoa passa o tempo todo comendo de qualquer jeito, comendo tudo que vê pela frente, e daqui a pouco vai ter um casamento e fala assim, eu preciso perder 10 quilos. Não, eu preciso entrar no vestido. Eu preciso fazer não sei o que. Eu preciso. E aí partem para a loucura. E tem muitos profissionais que vão no embalo daquela pessoa. E aí o que faz? Não, eu já tenho que aplicar aqui uma mescla que emagrece da noite para o dia, que seca, que não sei o que, blá, blá, blá. Aí vai lá e aplica aquela substância sem fazer a devida avaliação. Tem substâncias que são boas? São, mas elas devem ser administradas com devido cuidado. Porque tem muita gente que negligencia o cuidado. Bom, eu quero usar desoxicolato, eu quero usar lipossoma de girassol. Ok, use, mas use da forma correta. Não gere uma intercorrência, um desconforto para o seu cliente. Aquela pessoa tem uma prega acima de 3 centímetros. Aquela pessoa vai suportar aquela administração. Você já usou essa substância antes? Olha só quantas perguntas você tem para dar. Não, eu nunca usei o desoxicolato antes. Então você vai usar aquela substância com a maior concentração? Bom, geralmente a gente vê no mercado desoxicolato a 3 e a 6%. A pessoa nunca usou desoxicolato antes e já vai parte para os 6%. Qual a chance disso dar certo? Nenhuma. Isso geralmente traz problemas para o cliente, traz problemas para o profissional, e aí ele passa a achar que a forma que ele está trabalhando é errada. De certa forma porque ela perdeu a referência para tomar o cuidado que precisava tomar para aquele momento. Entendeu? Porque se ela pensasse, bom, peraí, deixa eu ir no passo a passo aqui. Porque a avaliação é um processo muito importante no tratamento. Quando você faz uma boa avaliação, você fala assim, bom, aqui tem uma prega de gordura de 4, desse lado uma prega de 2, às vezes tem essa discrepância. Mas como você trabalha na mesoterapia, e ele é um tratamento personalizado, eu posso muito bem, de um lado, fazer mais pontos, e até pontos mais próximos um do outro, e com um volume adequado, e do outro lado, fazer pontos com menor volume e até mesmo mais espalhados. Por quê? Porque eu estou vendo, estou avaliando, estou medindo, estou pensando naquela região, para eu entender qual é a necessidade dela. Mas aí, o que acontece com muita gente? Ela trabalha de forma genérica. Eu só trabalho com substância X. Ela não vê a potência daquela substância, porque um dia ela escutou que aquela substância X era boa, fez esse ou aquele tratamento e teve algum resultado, ela acha que aquilo vale para tudo, e não é assim. Muitas vezes, na avaliação, você vai perceber que a pessoa vai ter melhor resultado com essa substância ou com aquela. Então, você precisa ter esse discernimento, você tem que ter parâmetros mínimos. Então, para evitar o peso da intercorrência, gente, você vai trabalhar corpo, veja a prega de gordura que você está trabalhando, né? Veja o que você vai fazer, como que você vai montar essa mescla de forma que ela fique agradável para o seu cliente. Se você precisa ou não fazer um bloqueio anestésico, se você vai trabalhar com cânula ou com agulha, qual tipo de conforto isso vai trazer para o seu cliente, entende? Então, quando você consegue perceber
O que você está fazendo diante de um cliente, aí você começa a evitar intercorrência. Aí as intercorrências vão se espaçar cada vez mais, até chegar uma hora que ela praticamente não exista. Então, esse é o cuidado que você deve ter prévio a qualquer procedimento para evitar uma intercorrência, entende? Falei já de cara que só não tem intercorrência quem não trabalha. Quem não trabalha não tem intercorrência. Ah, eu não quero ter intercorrência nunca, então não trabalhe. Não entre para estética. Não faça procedimentos. Eu não estou dizendo de procedimentos exclusivamente invasivos. Às vezes você vê um procedimento que não é invasivo, mas que você promove as intercorrências. Então, esse é o cuidado que você deve ter para não ficar com aquele peso da intercorrência. Aí depois, as pessoas ficam desesperadas atrás de uma fórmula milagrosa para você fazer a resolução de uma intercorrência que você promoveu. Então, isso é uma chamada de atenção. Olha, presta atenção nisso, presta atenção naquilo. Conheça melhor a substância que você está utilizando. Conheça melhor como resolver alguma coisa que aquela substância possa promover, né? Por exemplo, a gente não tem uma lista enorme de substâncias que têm efeitos colaterais importantes, né, no organismo. Mas a gente sabe que tem substâncias que são clássicas e que se você usar não respeitando essa informação, provavelmente você vai ter uma intercorrência importante a importantíssima. Como assim, professor? Seja mais claro, você. Por exemplo, as pessoas que são alérgicas a frutos do mar, ela não pode ter contato com L-carnitina nem com DMAI. É clássico. Ah, mas o que pode acontecer? Uma coceira, um inchaço? Disso até um edema de glote. Então, toda vez que o cliente chegar para você e falar assim, eu sou alérgico a tal coisa, abre bem o seu ouvido e analise se aquilo que aquela pessoa está dizendo faz sentido ou não com relação a uma intercorrência por procedimento que você vai administrar. Ah, professor, mas eu preciso ter cliente, eu preciso faturar. Você precisa ter cliente, você precisa faturar. Mas você não precisa ter uma intercorrência que te custe a sua reputação. Talvez que custe a sua profissão. Porque se você pegar, por exemplo, o Dr. Bombom aí, algum tempo atrás, estava usando uma substância extremamente ilícita. A substância tinha registro no Ministério da Saúde, era um produto reconhecido, mas qual foi o erro dele? O erro dele foi subestimar as informações do fabricante, né? Onde era para usar 50 ml, ele usava 500, 1.500 ml de substância. E isso foi o que condenou muita gente, né? Muita gente que eu falo no sentido assim, da pessoa que recebeu, problemas importantíssimos, e também a própria carreira dele, entendeu? A própria carreira daquela pessoa foi comprometida. Por quê? Porque o cidadão exagerou na dose, literalmente. Porque se ele tivesse usado 50 ml daquela substância que ele administrava para fazer o contorno de glúteo, ele não teria tido o problema que ele teve. Aí o cidadão vai lá colocar 500, 1 litro, 1 litro e meio de substância naquele glúteo, o organismo responde na forma de uma resposta inflamatória e traz para aquele cliente um problema que ele não tinha antes. A pessoa só queria ter um glúteo bonito. E muitas vezes esse colapso inflamatório leva a pessoa a óbito para uma coisa que era, a princípio, só para deixar ela mais bonita. Então, foi o quê? Uma irresponsabilidade do profissional, que provavelmente ele sabia dos limites,
Provavelmente ele sabia que aquilo poderia trazer aquele problema, mas ele subestimou. Por isso que aqui eu sempre falo para vocês, ó, menos é mais. Menos é mais. Você conhecer aquilo que você está fazendo, você saber aquilo que você está fazendo, é uma coisa assim extremamente marcante e que vai te dar vida longa na estética. E também mais uma coisa, gente, só para finalizar aqui. Quando um profissional de estética comete um erro, isso se volta para todos os outros profissionais. Se um injetor, não interessa qual é a formação dele, fizer uma besteira, cometer uma negligência muito grande, ele vai estar comprometendo todos os colegas injetores. Sério isso, né? Então é assim, cada vez que eu estou diante do meu cliente, eu tenho que pensar que se eu fizer algo errado ali, eu vou estar comprometendo, por exemplo, a Jaci, o Ricardo, né? A Jaque, a Sheila, a Kátia, porque é assim que funciona, né? É assim que funciona. Quando eu cometo uma negligência, promovo uma intercorrência importante, eu comprometo os outros profissionais. Todo mundo paga pelo erro alheio. E isso faz com que tenha um problema assim extremamente importante. Isso é importante para você. Então, anota isso e aprende essa. E agora, professor, o que eu faço? Eu uso radiofrequência, eu uso ultrassom, eu falei assim, olha, primeiro passo. Por que essa intercorrência está acontecendo? Ah, professor, o senhor já me explicou, excesso de volume de produtos, desenvolveu uma resposta inflamatória e assim por diante. Eu falei, exato. Então, se isso está acontecendo, é sinal de que aquele organismo já está respondendo de modo inflamatório. E se você usar uma radiofrequência, uma corrente russa, qualquer outra coisa desse tipo, você vai promover ainda mais a inflamação daquela região. É isso que você quer? Não, professor, eu não quero. Eu falei, então tá bom. Então escuta o que eu vou te falar, e o que eu tenho para te falar é a resolução para praticamente todas as intercorrências. Ela, então, me fala qual que é a solução. Falei, falo sim, olha. Você vai orientar esse cliente a fazer compressa quente e compressa fria por 10 minutos, 3 vezes ao dia. Como assim compressa quente e compressa fria? Uma hora quente, outra hora fria? Não, simultaneamente. 2 minutos de compressa quente, depois 2 minutos de compressa fria. Você vai promover esse contraste na superfície do tecido. Você vai promover esse contraste naquela região. Para quê? Para você promover vasodilatação e vasoconstrição. Isso vai fazer com que você estimule a circulação periférica da região afetada, inflamada. Dessa forma, todos os componentes inflamatórios, eles vão ser dissipados e ali você vai receber oxigênio, um fluxo de sangue normal que vai te ajudar a reverter essa situação. Entendeu? Então, dessa forma, você resolve a grande maioria das intercorrências. Inclusive um hematoma, algo mais grave, né? É muito comum, por exemplo, as pessoas quererem um resultado rápido, por exemplo, com gordura localizada. É a coisa mais comum do mundo. Por quê? A pessoa passa o tempo todo comendo de qualquer jeito, comendo tudo que vê pela frente, e daqui a pouco vai ter um casamento e fala assim, eu preciso perder 10 quilos. Ah, não, eu preciso entrar no vestido. Ah, eu preciso fazer não sei o quê. Ah, eu preciso. E aí partem para a loucura. E tem muitos profissionais que vão no embalo daquela pessoa. E aí o que faz? Ah, não, eu já tenho que aplicar aqui uma mescla que emagrece da noite para o dia, que seca, que não sei o quê, blá, blá, blá. Aí vai lá e aplica aquela substância sem fazer a devida avaliação. Tem substâncias que são boas? São, mas elas devem ser administradas com devido cuidado. Porque tem muita gente que negligencia o cuidado.